Nessa videoaula, você vai aplicar o seu conhecimento teórico para poder identificar e classificar o tecido epitelial de verdade numa lâmina histológica. Eu sou Adriana Moura e sou professora de histologia. Vamos lá? Primeiro, os fundamentos bem básicos, bem rapidamente. Tecido epitelial é um tecido avascular e, portanto, não tem vasos sanguíneos. Lembrando, então, que normalmente ele está apoiado no tecido conjuntivo, que é por onde ele recebe por difusão seus nutrientes. O seu domínio apical é aquele domínio voltado para o lume ou para a superfície externa do corpo. O domínio lateral é aquele que está em contato com células adjacentes, onde encontramos complexos juncionais, e a gente tem o domínio basal, que é aquele que está em contato com a lâmina basal. É a parte mais próxima do tecido conjuntivo. Então vamos lá agora interpretar essas lâminas na prática mesmo? Primeiro tecido, simples cúbico cuboide. Veja, simples porque tem uma única camada, cúbico porque o aspecto dessa célula, né, a gente consegue identificar que as células elas têm a largura e a altura semelhantes. Então, olha aqui comigo na imagem real, uma única camada de células, tá? Olha no desenho esquemático, uma única camada de células. Observe o núcleo mais arredondado, mais esférico, e o formato consequentemente mais cúbico. Perceba também que, eventualmente, a gente não enxerga o núcleo dessas células. Isso se deve muitas vezes ao plano de corte. É como se a gente, vamos citar um exemplo da vida real, eu gosto de falar isso nas minhas aulas presenciais. A gente pode pegar um ovo, tá? Um ovo cozido. E se a gente cortar a pontinha desse ovo cozido e olhar, a gente vai ter, de repente, só cortado a clara. Se a gente cortar bem no meio, a gente vai ver a clara e a gema. Então, usando esse exemplo aqui para uma célula, se a gente pegar uma célula que é grande e cortar na sua pontinha, entre aspas, a gente pode, de repente, cortar só o citoplasma, como nessa imagem aqui, ou cortar um pedacinho do núcleo, como a gente vê aqui. E de repente a gente pode cortar mais ao meio e observar tanto o núcleo quanto o citoplasma, como nas outras células. E aí a gente tem agora o epitélio simples colunar ou prismático. Simples porque possui uma única camada. Perceba que as células, elas são alongadas, por isso colunar, mas que todas as células ali presentes estão tocando na lâmina basal. Perceba também que superficialmente a gente tem microvilosidades, que são projeções da membrana plasmática. Veja que além do formato da célula ter mudado, o núcleo também aqui tem um formato mais elíptico. Agora, o pseudoestratificado, que ele parece estratificado, mas não é. E por que ele parece? Porque a gente tem células diferentes. A gente tem células maiores e com cílios, a gente tem células menorzinhas, mas todas essas células tocam a lâmina basal. Olha aqui nessa imagem aqui, o que a gente está percebendo, que a gente tem uma célula mais alongada e a gente tem uma célula menor, mas todas tocam a lâmina basal e por isso o epitélio é simples. Ele é cilíndrico porque ele tem esse formato mais comprido, mais colunar. E ele é ciliado porque ele tem cílios na sua região apical. Agora, o estratificado pavimentoso, sim, tem mais de uma camada. Veja que a gente tem uma camada mais basal e a gente tem uma camada ou várias camadas mais superficiais. Agora tem uma questão aí. Você pode dizer assim para mim: a camada mais basal tem células cúbicas e a apical tem células mais pavimentosas. E aí, como é que a gente consegue classificar? Existe uma regra de ouro. A gente sempre vai classificar olhando a superfície apical. Sempre, sempre, sempre. Então, essa superfície apical aqui de células achatadas, células pavimentosas, independente do que a gente está vendo na camada mais basal. E olha a imagem real. A gente vê de fato células com núcleo mais esférico aqui no estrato basal e a gente vê células mais pavimentosas na porção mais apical. Nessa imagem, a gente está vendo um epitélio estratificado, queratinizado. Perceba que, de fato, a gente tem várias camadas e que a camada mais superior é uma camada de células mortas, que na imagem aparece como um tecido mais cor-de-rosa, um rosa vivo. Essa camada é conhecida como extrato córneo, que é a camada mais superficial com células mortas, então a gente não vê os núcleos ali presentes. Para classificar esse tecido, a gente continua vendo a primeira camada de células vivas, né? Óbvio, que é essa camada de células pavimentosas na porção superior da imagem.
Esse epitélio é comum na palma da mão, na planta dos pés e no cotovelo, por exemplo. Aqui a gente tem o que a gente chama de urotélio, que é um tecido típico, como o nome está indicando, da região urinária, bexiga, enfim, toda essa região. E aí a gente percebe que é um epitélio estratificado, porque tem várias camadas, e que a célula mais superficial é uma célula com formato globoso. Perceba que essa célula aqui tem esse formato, mas que a depender do estado funcional, ela pode estar mais achatada. O fato desse epitélio ele poder variar o formato da sua célula e também o número de camadas dá o nome de epitélio de transição. Agora, relembrando, na primeira imagem a gente está vendo a presença de microvilosidades. Olha na imagem aqui abaixo como a gente vê, de fato, essas projeções da membrana plasmática bem digitiformes. Isso é típico de epitélios absortivos. Já na imagem do meio, a gente vê cílios que inclusive podem realizar movimentos, típico do sistema respiratório. A parte interna desses cílios é formado por microtúbulos, diferente das microvilosidades que são formados por actina. Já na imagem da direita, a gente vê estereocílios ou estereovilosidades, que são bastante ramificados e bem grandes aqui na superfície apical das células. É típica de região de epidídimo. Agora que a gente já viu o passo 4 e conseguiu entender as lâminas histológicas, vamos para o passo 5, que são exercícios de fixação. Vamos lá para o próximo passo? Não se esquece de curtir e também de se inscrever no nosso canal. Bons estudos!